Olá, mulheres de joelhos, princesas maravilhosas do Senhor. Hoje, eu, Aline Abreu, estou aqui com vocês para trazer para vocês o estudo de Provérbios 21. Mas antes disso, eu quero te convidar para fazer parte conosco desse projeto maravilhoso que tem transformado a vida de tantas mulheres e de suas famílias. Como que você faz isso? Vai aqui na nossa descrição, clica no link e esse link vai te enviar para o nosso grupo do WhatsApp. Um grupo onde nós temos mais de 130 mulheres se apoiando, se ajudando, recebendo aconselhamentos, recebendo oração, intercessão, palavras e orações todos os dias. Vem fazer parte conosco. E eu também quero te convidar para que você curta, compartilhe, comece a seguir aqui nosso canal no YouTube, que eu tenho certeza que os estudos de todo esse ano farão diferença na sua vida espiritual. Amém? Vamos lá falar sobre Provérbios 21? Hoje eu queria fazer um estudo um pouquinho diferente com vocês. Eu não gostaria de ler os provérbios todos, porque vocês têm a palavra do Senhor aí, vocês conseguem acompanhar. Lendo depois, anotem tudo isso que nós vamos falar. Façam um caderno mesmo de estudos de vocês, de tudo que nós vamos falar aqui todo esse ano. Se você ainda não tem o seu caderninho, compre um caderno especificamente, ou pegue um caderno que você tenha em casa, volte lá nos Provérbios 1 e vai anotando, vai fazendo seus estudos, assim como tem algumas princesas que já estão fazendo e estão nos dando boas devolutivas, né, desses estudos. Então eu gostaria de compartilhar com vocês as anotações que eu fiz sobre este provérbio, sobre tudo que este provérbio nos ensinou a ser, a fazer, né? E aí no final nós vamos ler Provérbios 21, mas somente o 30 e o 31. Amém? Então aqui nós tiramos alguns aprendizados deste Provérbios 21, que são ter boas intenções. O Senhor, ele julga as nossas intenções, não propriamente somente aquilo que estamos fazendo ou falando, mas o porquê, a motivação que nos levou a ter aquela atitude, a falar aquilo que falamos ou fazer o que estamos fazendo. Então nós precisamos mesmo sondar as nossas motivações, as nossas intenções. Precisamos aprender a ser direitos e justos. Isso tem boas consequências, nos traz vida, né? Quando nós buscamos fazer o que é direito e justo aos olhos do Senhor e não de acordo com o nosso próprio julgamento. Nós precisamos não ser dominados pelo orgulho e pela vaidade, porque o caminho disso é mau. Então nós precisamos, sim, não permitir que o orgulho e a vaidade nos dominem. Ainda hoje pela manhã, estávamos na casa dos meus sogros conversando, né, sobre essa questão de orgulho e vaidade, até mesmo de algumas lideranças no meio cristão, aonde recebem tantos dons, ajudam tantas pessoas através desses dons. E aí, por conta de ter tantos dons, tantas pessoas que os seguem e os ouvem, acabam sendo dominados, infelizmente, pelo orgulho e pela vaidade, porque se esquecem que tudo aquilo que tem foi Deus que deu. Nada do que nós temos é nosso, vem de nós ou do nosso próprio entendimento, da nossa própria inteligência. Não, 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 não. E quando nós passamos a pensar dessa maneira, nós permitimos, nós damos abertura para que o pecado que estava à porta, né, como o Senhor disse a Caim, o pecado do orgulho e da vaidade que estão à porta batendo, nós escancaramos as portas e permitimos, nós convidamos que esse pecado entre. E o orgulho e a vaidade então resolvem fazer morada. Então que nós possamos sempre reconhecer que o que temos é do Senhor. Nós precisamos ser organizados, nós precisamos planejar, não podemos ser apressados, porque isso leva diretamente para a ruína. Então, se nós queremos ter uma vida tranquila, nós precisamos ser organizados, nós precisamos planejar e não podemos nos apressar. E isso serve para todas as coisas, até mesmo em ministérios nossos. Ah, eu quero pregar, então eu quero falar de Deus, eu quero ser uma conselheira, então eu não me organizo, eu não planejo. Aline, mas como que eu planejo? Ué, planejando, eu não posso simplesmente sair pregando. Eu preciso estudar a palavra, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso buscar o entendimento, a sabedoria que vem do alto. Para que depois que eu receba essas coisas, aí sim, mediante aquilo que o Senhor me deu, eu posso usar. Então, se eu tento ser apressada, passar por cima, né, do planejamento ou não fazer um planejamento, com certeza a consequência não será boa. Precisamos aprender a ser honestas. Ser honestos com o outro. Ser honestos falar mais sobre como eu sou com o outro do que sobre meu respeito. Ser honesto é eu conseguir ser empático o suficiente. Né? Me colocar no lugar do outro o suficiente. E pensar que eu preciso ser honesto com o outro. Porque eu gostaria que essa honestidade também me alcançasse do outro comigo. Então eu preciso ser honesto. Que falar mais sobre o resultado, sobre a vida do outro, do que sobre eu mesma. Eu preciso aprender a ser inocente. Né? Eu preciso aprender a ser inocente. Eu não posso ser o contrário disso. Quem não é inocente acaba indo por caminho errado. Não podemos ser maus. Aqui no versículo 8 diz assim: o culpado segue o caminho errado, mas o inocente faz o que é direito. Então, quando aprendemos a ser inocentes, nós decidimos fazer o que é
correto, é um poder de decisão que nós temos. Não ser uma esposa briguenta, né? O homem, ele tem uma facilidade de deixar os assuntos para lá. Nós temos a facilidade, nós mulheres, de ficar ali colocando o dedo na ferida. Nós precisamos deixar os assuntos serem esquecidos, parar de briga, parar de ficar o tempo inteiro em cima falando e batendo na mesma tecla. Aprendemos a ser piedosos. Nós não podemos deixar com que a piedade fique de lado. Às vezes nós queremos ser tão justos, isso é o certo, é a justiça, que esquecemos da piedade. Nós precisamos ouvir os gritos dos pobres. Porque a Bíblia deixa muito claro que aquele que não ouve o grito do pobre, quando chegar a sua vez de gritar e pedir ajuda, você não será ouvido. Nós precisamos ouvir os de alma batida, nós precisamos ouvir quem está precisando de algo que nós temos para ajudar. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está em pecado. Nós precisamos ser piedosos. Nós precisamos ouvir o grito dos pobres. Precisamos aprender a dar presentes. Às vezes nós fazemos algo para alguém, magoamos as pessoas e deixamos isso para lá. A Bíblia nos ensina que o presente dado para aquele que nós magoamos, aquele que está magoado, que está com raiva de nós, ele vai fazer com que essa raiva, essa mágoa acabe. Não é para comprar o perdão do outro, mas é uma maneira de você mostrar aquilo que está dentro do teu coração. É a motivação, lembra que aqui nós falamos? As boas intenções é fazer isso com boa intenção, com boa motivação, não é fazer isso querendo comprar o perdão de ninguém. Então, com uma boa motivação, você compra um presente, e aí você faz com que aquela raiva passe, você não perca essa boa amizade. Nós precisamos entender que nós não podemos nos afastar do bom senso. O bom senso sempre cai bem. Sempre cai bem. O bom senso conserva a nossa vida, né? Nós precisamos a não fazer somente o que dá prazer à nossa carne, e sim ser diligente. Quantas pessoas nós vemos abandonando bons trabalhos? Porque, eu não gostava. Mas você não gostava do quê? Dava um bom trabalho, seu patrão era bom, tinha um bom retorno, o relacionamento com as pessoas era bom. Não gostava porque eu tinha que trabalhar meia hora a mais todos os dias e isso não era bom. É uma coisa tão pequena, seja diligente, vá até o final, faça dar certo. Quantas pessoas queriam ter o trabalho que você está tendo? Né? Nós precisamos aprender a não fazer só aquilo que dá prazer. Não, porque eu queria trabalhar deitado e esse eu tinha que trabalhar sentado. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Seja diligente. Vá até o final. Nós precisamos não ser uma pessoa resmungona, uma esposa resmungona, que fica reclamando, rechaçando. Nós precisamos aprender a ser sensatas. Ser sensata é a palavra. Nós precisamos de sensatez. Nós não podemos ser tolas. O contrário de sensato é tolo. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos aprender a ser bondosas, a ser direitas, ter bondade, fidelidade, benignidade, que são frutos. Na verdade, é um fruto do Espírito Santo que dá tudo isso. Um fruto como uma mexerica que tem vários gomos. Cada gominho desse, junto, faz um fruto do Espírito Santo. Se você não tem conseguido ser bondosa, se você não tem conseguido ter benignidade, agir com justiça, peça ao Senhor. Ele te dará esse fruto. A sabedoria é maior que a força. Esse versículo, ele é fantástico, porque ele nos ensina, né? Ele nos ensina que uma pessoa sábia, ela pode conquistar uma cidade, é o versículo 22, uma cidade defendida por homens fortes, e ela destrói muralhas que antes esses homens confiavam. Então, a sabedoria que vem do alto, que vem através da palavra, uma sabedoria que a gente coloca em prática, uma sabedoria que a palavra do Senhor nos ensina, ela é mais forte, né? Ela pode ser. Ela é mais forte do que uma cidade inteira construída com muralhas fortes, cercadas por muralhas fortes, que aqueles homens fortes também confiavam. A sabedoria, ela sabe exatamente o que fazer, na hora que fazer. Ela contorna, é como uma água que contorna a rocha. Ela não bate de frente com rocha, ela contorna. Você está precisando de sabedoria? Para quê? Para resolver o quê? Às vezes dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. Comente aí. Eu quero essa sabedoria. Essa sabedoria está disponível para você no Senhor, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos ser cuidadosas com o que dizemos. Tiago fala muito sobre aquele que controla a língua. Isso fala muito sobre a nossa maturidade. Aquele que é maduro espiritualmente, que já alcançou essa maturidade, ele tem um controle próprio da sua língua com maior facilidade. Quanto mais falamos, a chance de pecar aumenta drasticamente. Então, cuidado com o que fala. Não ser zombador. E aqui, no versículo 24, diz assim, chamamos de zombador, ou seja, dá a especificação de quem é zombador. Chamamos de zombador o homem que é vaidoso e que trata os outros com orgulho e desprezo. Nós já falamos aqui, lá no início, não deixar ser tomado pelo orgulho e a vaidade. O orgulho e a vaidade, ele é
nos mostrado através do tratamento com o outro. Como você tem tratado o outro, com bondade, com piedade, com desprezo ou com vaidade? Não seja zombadora. Não ser preguiçoso. O preguiçoso, ele fica lá sonhando com o que ele poderia ter, no momento que ele deveria estar correndo atrás para ter, para obter aquilo. Às vezes nós somos preguiçosos, inclusive na fé. Ai, como seria bom eu ter essa conexão com Deus. Como seria bom eu ouvir o Senhor falar comigo, como escuto Ele falar com a missionária Aline, como eu vejo que Ele fala com a missionária Aline, como eu queria ser usada como fulano, ciclano, como eu gostaria de ter essas experiências maravilhosas. Ei, você está sonhando com algo que você deveria estar buscando. Se você quer mudar isso na sua vida, escreva aqui nos comentários: 2023 eu vou ser a que busca. Seja diligente na sua busca, não fique sentado esperando, não. O Senhor já fez o trabalho dele por você naquela cruz. Quando ele morreu, ele te deu o direito de ter tudo isso. Já está disponível para ti na despensa do reino. Nós precisamos só levantar, despertar, ir lá na despensa, abrir a despensa e acessar aquilo que a graça já nos dá. Amém? Dar ou doar com prazer. Prazer, prazer. A pessoa de caráter, ela tem o que dá e ela dá com prazer. Então, além dela ir lá, largar essa preguiçosa toda, largar essa preguiça toda para trás. Além dela largar a preguiça para trás, ela se levantar e ela ir, ela buscar o que ela tem. Ela doa e doa com prazer. Então eu largo essa preguiça. Eu levanto da minha cama. Eu vou lá na despensa do reino. Eu acesso aquelas coisas que o Senhor tem para mim através da graça. E quando eu tenho, eu dou. Eu posso trazer isso para vocês como paralelo agora com o que estamos fazendo aqui. O dia que eu abandonei, eu babava naquelas pessoas que ensinavam da palavra, eu achava lindo. O dia que eu larguei a preguiça de lado, comecei a estudar, escavar a palavra do Senhor, diligentemente. Tudo que eu comecei a aprender, eu tive prazer em dar, em transbordar no outro. Eu não simplesmente ensinei, eu ensinei com prazer. Eu doei, eu dou até hoje o meu tempo com prazer. Porque não é só eu vir aqui e gravar palavras bonitas para vocês. Eu tenho que fazer todo o antes, que é estudar, buscar em Deus. E eu tenho que fazer todo o depois, que é a edição, deixar bonito. Subir pro programa, fazer toda a edição bonitinho, demora, leva tempo, dá trabalho. Depois eu tenho que subir pro YouTube, depois eu tenho que criar bonitinho a imagem que fica lá para vocês. Né? Eu tenho que lembrar de colocar o aviso, lembrar de colocar no grupo avisando pro pessoal que tá pronto lá, que já está lá. Tem o preço a ser pago em jejum e oração, queridos. Não dá para ser o preguiçoso e chegar lá. Não dá para ser o preguiçoso e ter o que dá. Não tem. Que largamos agora, desejamos agora largar este lugar e possamos transbordar com prazer no outro, amém? E aí nós aprendemos também que o segredo da comunicação é o ouvir. Né? A testemunha falsa será condenada à morte, mas as palavras da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Você quer falar com alguém e que essa pessoa receba aquilo que você está falando, aceite aquilo que você está falando, te ouça também? Aprenda a ouvir melhor. Ouça mais, escute mais, dê mais atenção ao que as pessoas estão falando. As pessoas estão famintas de alguém que as escute, que as ouça. E aí sim, você também terá o prazer de falar e ser ouvido. Amém? E eu gostaria de ler com você o versículo 30 e 31 que diz assim: a sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Ué, Aline, mas nós aprendemos tudo isso? Tudo que nós podemos acessar através da sabedoria, através do entendimento, através da inteligência que o Senhor e que a palavra nos dá, e você vem me dizer que diante do Senhor isso é nada? Isso mesmo, nada. Nós precisamos entender que nós buscamos todas essas coisas porque faz parte, nós precisamos buscar. Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, isso não serve de absolutamente nada, porque Ele é o soberano. 31. Os homens aprontam os cavalos para a batalha. Existe, sim, a nossa parte, que é buscar tudo isso, aprontando os nossos cavalos para a batalha. Mas quando nós entendemos que a continuação deste versículo que diz: mas quem dá vitória é Deus, o Senhor. Ah, minhas amadas, nós entendemos que orgulho e vaidade não são nada, porque não vem nada disso de mim. Tudo que eu alcancei, tudo que eu planejei e conquistei, nada é meu, nada vem de mim, o Senhor deu. E quando nós entendemos isso, nós entendemos todo o restante.
Essa semana, o Senhor decidiu recolher a minha cunhada, com 25 anos de idade, uma mulher de Deus, tocava como ninguém. Tocava como ninguém. Ela era da diretoria do Mulheres de Joelhos. Ela era uma mulher usada pelo Senhor. Ela tinha um talento. Ela que criou o nosso logo, ela trabalhava com arte. Aonde essa mulher passou, ela deixou sua marca. Ela está fazendo uma falta tremenda. Ela era uma das minhas maiores apoiadoras. Mas nós precisamos entender que ela foi algo que o Senhor nos deu. E hoje ela está melhor do que nós. O Senhor deu e o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que na presença do Senhor, tudo isso que nós fazemos aqui é nada. Ele sabe de todas as coisas, Ele é o soberano. Se nós não conseguimos entender isso nas pequenas coisas que nós estamos vendo aqui hoje, quando chegar o momento de entender algo de uma maneira tão profunda como foi essa do minha cunhada, nós teríamos sido sucumbidos. E nós não fomos. Não é porque somos super-heróis. É porque conseguimos compreender que todas as coisas são dele, para ele e retornam para ele. Aprenda no mínimo. E o Senhor fará todas as coisas para ti. Porque todas as coisas que ele fizer para ti voltam para ele. São dele. A honra é dele. É tudo para ele. A vaidade e o orgulho não nos tomarão, não nos dominarão. Amém? Eu espero que essa palavra alcance o seu coração como tem alcançado o da minha família nessa semana. Amém? E eu gostaria de pedir que nesse momento nós encerrássemos esse vídeo fazendo 1 minuto de silêncio em memória da Sara Cristine Silva de Abreu, uma menina maravilhosa que está fazendo alegria no céu. Amém? Paizinho querido, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor Deus, porque Tu és soberano na nossa vida. Queremos te agradecer pelo tempo, Senhor, que o Senhor deu para vivermos com a Sara e o quanto ela abençoou esse projeto que nasceu, Senhor, primeiro no Teu coração. Obrigada por esse privilégio de viver com uma filha Tua que tanto nos ensinou. Obrigada por esse projeto maravilhoso. Obrigada por cada princesa que está aqui conosco, Senhor. Que essa palavra fique gravada na tábua dos nossos corações. Obrigada, Deus. Obrigada por ser o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ser a nossa justiça, ser o nosso Deus soberano, mas também ser o nosso amigo e o nosso Pai